volta a mais um culto infantil. Que bom que você está aqui. Eu, tio Mateus, estou muito feliz que você está aqui novamente nos assistindo. E a história de hoje que eu vou contar se encontra no livro de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 23. Hoje a gente vai contar uma história, uma situação que aconteceu com os discípulos e com Jesus. Você sabia que Jesus, ele tem o poder sobre a natureza? Você já deve ter ouvido em algum lugar sobre isso. E a história de hoje, o nosso tema também vai falar sobre confiança, sobre confiar em Deus. E nós vamos aprender que nós precisamos confiar nele para todas as coisas. E quando o medo ele vem, e ele quer nos assustar, e a gente acha que a gente vai acontecer algo muito ruim com a gente, ou a gente está muito assustado, a nossa confiança em Jesus vai ser o suficiente para a gente se sentir bem e todo o medo ir embora. Então, vamos ouvir a história de hoje? Eu vou contar, mas antes, vamos ler o versículo que vai falar sobre a história que a gente vai contar hoje? Que tá lá, então vamos lá. Então, Mateus, capítulo 8, versículo 26. Deixa eu confirmar. É isso mesmo. Que diz assim. E ele lhes disse: Por que temeis, ó gente de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonanças. Eu vou repetir aqui, tá? E ele, Jesus, tá? Lhes disse: Por que temeis, ó gente de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se tudo bonança. Ou seja, tudo ficou bom, tudo ficou maravilhoso. A história vai dizer que certa vez Jesus ele estava pregando para uma grande multidão, assim como ele sempre fazia, tá? Então toda vez que Jesus ele ia pregar a palavra de Deus, trazer um ensinamento, tinha muitas pessoas, tá? E aquela região onde Jesus estava era uma região que tinha um grande mar, né? E quando ele estava pregando, que ele terminou de pregar, né, de ensinar as pessoas, ele falou para os seus discípulos: olhem, peguem, vamos pegar o barco, né, e vamos atravessar para o outro lado do mar, porque Jesus ia fazer, né, ele ia continuar o seu trabalho lá do outro lado, né, da onde ele estava, né, porque tinha um grande mar ali. Então ele falou: vamos continuar lá do outro lado. E nisso que eles pegaram o barco, né, e Jesus, ele, dentro do barco, ele começou a dormir. Jesus começou a dormir. Nossa, ele devia estar muito cansado, né? Já pensou aquele lugar, um lugar com sol muito quente, né? Jesus, ele andava muito em todas as aldeias, cidades, pregando a palavra de Deus. Então, lembrando que Jesus, quando ele estava aqui, ele estava como um ser humano, igual a gente também, sabe? Quando a gente cansa, quando você brinca o dia inteiro, que você vai para a escola, ou quando o papai e a mamãe trabalham o dia inteiro, então, que fica cansado? Jesus a mesma coisa, ficava cansado. E Jesus resolveu descansar um pouquinho, né? E ele estava dormindo. Só que aí, e os discípulos lá no barco, né? O barco no meio do mar. Só que de repente, começou uma grande tempestade. Uma tempestade muito grande. E se ouvia raios, trovões, e começou aquela chuva. E é assim, uma tempestade no meio do oceano. Sabe o que acontece com o oceano? Os ventos começam a soprar e aquela grande quantidade de água começa a levantar, formando ondas enormes, ondas muito grandes. Inclusive, é um grande perigo, porque muitos barcos, infelizmente, naufragam, né? Ou seja, afundam nessas grandes tempestades. E a tempestade não dava trégua, ou seja, não desistia. E começava a assolar, né, o barco dos discípulos. E Jesus dormindo tranquilamente, né? E os discípulos assustados: meu Deus, a gente vai morrer, o barco vai afundar. E esses trovões. Você que está me ouvindo aí, você tem medo de trovão? Tem?
Ah, eu conheço gente que tem. Nossa, é muito assustador. Já pensou você tá lá na sua casa e começa a chover e de repente, BUM! E aquele trovão muito grande que parece que vai, sei lá, derrubar a casa? Então, os discípulos estavam passando por uma situação muito parecida. E detalhe, eles estavam no meio do mar. E as ondas muito grandes, muito grande, muito grande. O mar todo revoltado. Porque o mar fica muito agitado. Porque os ventos começam a balançar as ondas e aquela agonia toda. E os discípulos começaram a ficar com muito medo, com muito medo. A gente vai afundar, a gente vai afundar. E eles falaram, cadê Jesus, né? Jesus estava dormindo. E eles foram procurar Jesus. E eles foram lá, mestre, mestre, né? Nós vamos afundar, a tempestade está muito grande. E Jesus acordou, né? E quando Jesus acordou, ele perguntou para os discípulos dele, né? Como a gente leu agora há pouco. Por que é que vocês estão com medo, homens de pouca fé? Olha só, Jesus ele deu uma pequena bronquinha assim, né? Porque Jesus estava perguntando por que eles estavam com medo. Claro que Jesus sabia, né? Aquelas ondas, né? Aquele mar, né? Eles achavam que eles iam morrer, né? Que eles iam afundar. E Jesus falou que a fé deles era pouca. E eu vou explicar o porquê, o que Jesus quis dizer com isso, tá? Então Jesus se levantou, né, e falou: homens, por que vocês estão com medo, homens de pouca fé? Aí ele levantou e ele estendeu as mãos, eu tô pensando aqui, tá? Ele estendeu as suas mãos para o céu e acalmou a tempestade. E ele diz assim, né, mar, né, ventos, se acalme. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus falou isso, né, que ele pediu para o mar, ele mandou, pediu não, ele mandou o mar e os ventos se acalmarem, tudo se acalmou, a tempestade foi embora. O vento virou uma brisa suave e o mar que estava todo revoltoso voltou para o seu lugar calminho, tranquilo. E eu acredito aqui, eu pensando, né? As nuvens escuras devem ter ido embora, o sol deve ter aparecido e tudo ficou calmo e tranquilo. Naquela hora, os discípulos olharam assim para Jesus, né? Com um pouco de temor, né? Eu acho que na verdade bastante temor que eles devem ter ficado, porque crianças, como é que um homem, né, Jesus, né, lembrando que ele estava entre nós como ser humano, como é que um homem conseguia acalmar a natureza? Isso! Como é que ele conseguia fazer isso? E os discípulos ficaram com grande temor. E eles perguntaram entre eles: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Imagina só, criança, você falar assim, ó, mar, se acalma. E o mar na hora se acalmar. Você falar pro vento, vento, vai embora. E o vento ir embora. Gente, uma pessoa que faz isso, no caso que Jesus, só pode ser exatamente o Filho de Deus. Afinal, quem que criou a natureza, né, através da palavra, foi Deus. Então, o Filho dele tinha esse poder. E esse Filho é Jesus. Mas a história que a gente fica, a lição que a gente aprende com a história de hoje é que tem vários momentos na nossa vida em que as situações nos deixam com medo, igual os discípulos, eles estavam com medo. É natural da nossa natureza humana, né, crianças? A gente ficar com medo, acontece. Mas o que Jesus vai ensinar pra gente, que foi o que ele perguntou aos discípulos, que não é pra gente ficar com medo, né? Mesmo que às vezes o medo apareça naturalmente, né? Mas não é pra gente ficar com medo. Então, quando uma situação difícil estiver acontecendo, né? Aí Jesus falou: nossa, vocês têm pouca fé. Porque o que Jesus quer falar? Que às vezes nós, quando o medo aparece, que a gente fica assustado, a nossa fé é tão pouca que a gente acha que ninguém vai nos ajudar, que Deus não vai nos ajudar, e a gente fica triste, né? Só que Jesus nos ensina, né, através dessa história, eu acredito, tá, crianças, que Deus quis ensinar através de Jesus para os discípulos que quando a situação estiver difícil, quando o medo bater a nossa porta, a porta do nosso coraçãozinho, nós devemos ter fé e confiar em Deus. Isso mesmo. O medo, ele só vai embora a partir do momento que a gente confia em Deus, né? Eu sei que não é fácil, eu sei,
Mas, a partir do momento, quando a situação estiver difícil, você pode orar e falar assim: Jesus, Jesus, eu acredito e confio no Senhor que toda essa situação, todo esse medo, ele vai embora. E o Jesus que acalmou o mar e acalmou o vento e toda a tempestade foi embora, é o mesmo Jesus que tira todo o medo do nosso coração e nosso coração se enche de paz e alegria. Porque aonde Jesus está, não tem tristeza. Vocês acham mesmo que aquele barco ia afundar o Filho de Deus? Então, essa é a nossa história de hoje, tá? Que você possa ficar com essa história, que você possa aprender que qualquer situação, que quando o medo aparecer, quando às vezes a gente fica um pouco desesperado, porque o medo, ele é um sentimento, como muitos sentimentos que a gente tem. Mas o medo, ele não pode deixar a gente perder a nossa fé. Ó, igual a situação que nós estamos vivendo, né? No mundo, o mundo tá difícil, nós estamos numa pandemia, uma doença, né? Muitas pessoas ficando doentes, e isso deixa medo na gente. Mas a gente tem que confiar em Jesus. A gente não pode ter a nossa fé pouca, a gente tem que ter a nossa fé grande. E quem que aumenta a nossa fé? É Jesus, né? Então, esse momento que nós estamos vivendo não é um momento para a gente ficar assustado. Eu sei que ele assusta, eu sei que ele dá um pouco de medo, né? Ou até grande medo. Mas Deus é maior que todas as coisas, porque um Deus que acalma a tempestade é um Deus que pode todas as coisas. Então, nós devemos confiar e acreditar em Jesus, acreditar no poder de Deus e na vontade de Deus para todas as coisas, para a nossa vida e para tudo, né? Então, que você possa ficar com essa história de hoje, quando o medo bater, você ore a Jesus, pede para Jesus para o medo ir embora. E que o seu coração seja repleto de alegria e felicidade e que tudo se faça bonança na sua vida. Amém, crianças? Amém, papai, mamãe que estiver assistindo, né? Que você também possa aprender com esta palavra, tá bom? Então, essa foi a história de hoje e eu estou muito feliz de mais uma vez você estar me assistindo, ouvindo mais uma vez, né? E participando do culto infantil. Se Deus quiser, logo toda essa situação vai passar, né? Assim como a tempestade vai passar. Né? E que quando passar, nós estejamos com o coração, mesmo estando durante toda essa dificuldade, estejamos com o coração felizes, né? E repletos da alegria do Senhor, tá bom? Então, por hoje isso é só. Não esqueça de continuar usando a sua máscara, tá? E passando o álcool em gel e se protegendo. Ainda é tempo de nos cuidarmos e de proteção. Lembre também o papai e a mamãe de continuarem se cuidando. Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e até uma próxima vez. Tchau!
pra trás, cotovelo pra trás. Jesus Cristo ama você. Jesus Cristo ama você. Vou ligar pra frente, cotovelo pra trás, perna dobrada. Jesus Cristo ama você. Jesus Cristo ama você. Vou ligar pra frente, cotovelo pra trás, perna dobrada, e os pés pra dentro, Jesus Cristo ama você. Jesus Cristo ama você. Vou ligar pra frente, cotovelo pra trás, perna dobrada, e os pés pra dentro, cabeça torta. Jesus Cristo ama você. Jesus Cristo ama você. Vou ligar pra frente, cotovelo pra trás, perna dobrada, os pés pra dentro, cabeça torta, língua pra fora. Vou ligar pra frente, cotovelo pra trás, perna dobrada, os pés pra dentro, cabeça torta, língua pra fora, dá uma olhadinha. Vou ligar pra frente, cotovelo pra trás, perna dobrada, os pés pra dentro, cabeça torta, língua pra fora, dá uma olhadinha. E no pé só. Posso cantar, posso acreditar. Se a minha vida está nas mãos de Deus, tudo vai melhorar. A gente gostaria de viver a vida sempre sorrindo e brincando, mas muitas vezes contando motivos a gente acaba chorando. São situações, momentos difíceis e é preciso acreditar. Se a minha vida está nas mãos de Deus, tudo vai melhorar. Tudo bem, numa boa, tudo bem, numa boa, tudo bem, numa boa. Eu posso cantar, posso acreditar. Se a minha vida está nas mãos de Deus, tudo vai melhorar. A Bíblia conta a história de uma família que estava desesperada. O pai havia morrido e agora eles não tinham mais nada. O que fazer, o que comer, tanta dívida pra pagar. E aquela mãe corria o risco de os seus filhos terem que ligar. Mas havia um homem, um profeta de Deus, seu nome era Eliseu. Ele disse a mulher e aos seus filhos que confiassem em Deus. Um pouco de azeite em muitas vasilhas começou a multiplicar. Com aquele milagre eles iriam seus problemas solucionar. Tudo bem, numa boa, tudo bem, numa boa, tudo bem, numa boa. Eu posso cantar, posso acreditar. Se a minha vida está nas mãos de Deus, tudo vai melhorar. Jesus entrou no barco com seus discípulos para atravessar o lago. Ele se deitou e acabou dormindo, pois estava cansado. Mas de repente o céu escureceu e começou a chover. E os discípulos amedrontados pensavam que iam morrer. Acordaram Jesus, ele se levantou, o barco estava
que as águas se acalmassem e a chuva foi parando. A tempestade obedeceu e a paz voltaram a ter. Impressionados eles ficaram, pois Jesus tem todo o poder. Tudo bem, numa boa, tudo bem, numa boa, tudo bem, numa boa. Eu posso cantar, posso acreditar. Se a minha vida está nas mãos de Deus, tudo vai melhorar. Se a minha vida está nas mãos de Deus, tudo vai melhorar. Tudo bem, numa boa.